Graças a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor? Lucas, capítulo 11. Vamos ler o versículo 21 e 22. Lucas 11, 21 e 22. Graças a Deus. Amém? Vamos ler, diz o seguinte: quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Amém, irmãos? Querido Jesus, fala conosco, que eu desapareça e o seu nome seja glorificado. Amém. Pode se assentar. Louvado seja Deus. Eu vou ler novamente o versículo, porque são só dois, né? Então eu vou ler de novo. Que diz assim, ó: quando o valente bem armado guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Olha só, esse versículo aqui, às vezes as pessoas não entendem muito bem o que ele está querendo falar. Por quê? Porque esse valente que está falando aqui é Satanás. Então eu já vou estar explicando, né? Mas antes eu quero te dizer assim, ó, nos tempos bíblicos, toda a cidade tinha em volta dela muralhas. Era comum que todas as cidades tivessem em sua volta muralhas, fortes muralhas, grossas muralhas. Em algumas destas muralhas de algumas cidades, dava de se andar com carroças por cima desses muros, né? Dessas muralhas. Então, de tão largas que elas eram. E as cidades, então, tinham um líder, um representante que governava aquela cidade, né? E que ele era, então, o valente da cidade. E quando chegava um mais valente que ele, então, por exemplo, foi lá um rei de outra cidade, de outra terra, e venceu aquele. O que esse rei que venceu fazia? Ele pegava esse homem que antes era o líder dessa cidade fortificada, amarrava em seu cavalo e arrastava por toda a cidade para mostrar que ele não mandava mais, que então agora era outro valente. Ele foi conquistado. Então esse outro valente agora que mandaria na cidade. E essa mensagem aqui, ela é bonita pelo fato de que ela nos traz uma mensagem de ânimo. Quem sabe você diga, pastor, isso aí não tem ânimo algum, mas você já vai entender. E hoje o que a gente está vendo, principalmente eu converso muito com as pessoas, às vezes nas ruas, nos lugares, né, que eu vou, sempre tem alguém fazendo alguma pergunta para mim, a respeito do que está acontecendo. E eu percebo então que as pessoas estão meio desesperadas, meio nervosas. E
Então eu quis trazer essa palavra aqui hoje, porque eu não sei se você está assim ou não, eu espero que não, né? Mas essa palavra aqui, então, ela nos traz um sossego para a alma, ela nos traz um alívio. Por quê? Veja só, aqui quando diz, quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Então esse valente que está falando aqui, esse primeiro valente, como eu já disse, é Satanás. Tá? Por quê? Porque quando Adão pecou, eu já falei várias vezes aqui para vocês, que quando Adão pecou, é como se ele tivesse assinado uma nota promissória e entregado para Satanás de tudo aquilo que Deus tinha dado para ele e que agora ele passou para as mãos do diabo. Então o diabo, né, ele tem autoridade sobre esse mundo e sobre as pessoas desse mundo. Então, por isso está dizendo, ó, quando o valente bem armado guarda a sua própria casa. Satanás é esse primeiro valente aqui, porque ele guarda a sua própria casa. O que é isso? Ele tem nas mãos dele aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Então, a casa dele é o mundo, né? É claro que simbolicamente eu estou falando isso aqui, estou exemplificando. Mas ele manda no mundo. Ele é o príncipe deste mundo. Então ele coloca fortalezas nas pessoas que ele domina. Então diz assim, ó, quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Então o que o diabo faz? Ele prende, ele monta ciladas, ele algema as pessoas para que as pessoas continuem sob seu domínio. Então, estão dentro da sua casa, né? A casa dele, então, vamos enxergar como o mundo, tá, irmãos? E as pessoas que estão dentro da casa, então, são os que ele está guardando, que são os seus bens. Então ele está no controle. Jesus falou que ele, Satanás, é o príncipe deste mundo. Só que no versículo 22 diz assim, ó: sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. O que significa isso? Que Satanás é um valente, que ele está no controle do mundo, entre aspas, daqueles que o servem, porque quem está no controle de tudo é o nosso Deus. Mas Satanás recebeu essa autoridade quando Adão pecou e entregou para ele tudo que Deus tinha dado. Então ele tem esse direito de mandar e de guardar aqueles que estão na mão dele. Então são os bens dele. Mas, diz aqui, sobrevindo, porém, um mais valente do que ele. Quem é esse mais valente do que Satanás? Jesus. Então, ó, sobrevindo, porém, o mais valente. Quando Jesus veio, o que ele fez? Diz aqui, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Então, aqui está dizendo que o Senhor Jesus, ele venceu Satanás. Então, é como aquele homem que entrou na cidade, venceu o valente da cidade e mostrou para todos que tinha vencido. Amém? Quando diz aqui, ó, tira-lhe a armadura em que confiava. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz e ressuscitou, olha só, a mensagem que faz o diabo tremer é a mensagem que Jesus ressuscitou. Muitos pastores, muitas pessoas não pregam sobre a ressurreição de Jesus. Mas Jesus venceu quando ele ressuscitou, porque ele venceu a morte.
Por que ele venceu a morte? Porque ele nunca tinha pecado, então, para vencer a morte, tinha de ser alguém que não estava sob o domínio da morte. Então, Jesus nunca pecou, teve condições de vencer a morte. Então, quando ele veio, ele venceu aquele valente, porque ele é mais valente, quer dizer, ele é o Senhor. E tirou a armadura que aquele primeiro valente usava e confiava. Que armadura é essa? O poder que as pessoas acham que Satanás tem. Nós não devemos nunca menosprezar a Satanás. Ele tem força. Poder quem tem é Jesus. Amém? Eu sempre gosto de dizer isso. Satanás tem força, mas poder é Jesus que tem. Então, quando Jesus veio, ele tirou essa armadura, quer dizer, o diabo estava, vamos dizer assim, que mandando em tudo. Né? E estava mesmo, e ainda está para quem deixa. Mas Jesus veio e tirou a armadura, quer dizer, ele tirou das mãos do diabo aquela autoridade que o diabo tinha de manter as pessoas presas dentro da sua casa, que é o mundo, ou seja, o seu sistema diabólico. Então, nas mãos dele, né, no versículo ali diz, ficam em segurança todos os seus bens. Então, esse segurança aqui não significa que ele se preocupa em guardar, proteger, cuidar das pessoas. Não. Mas que ele não queria que ninguém saísse do domínio dele, do controle dele. Aí quando vem Jesus, Jesus tira essa autoridade do diabo, tira-lhe a armadura, quer dizer, desarmou. Não pode mais fazer nada. A armadura em que confiava, ele divide os despojos. O que é dividir esses despojos? Quer dizer que aquele que aceita Jesus sai do comando de Satanás, sai do reino das trevas e passa para o reino de Jesus, para o reino da luz. Amém, irmãos? Então é isso que significa. Então, o primeiro valente é Satanás. A casa dele é o sistema mundano, né? Os seus bens, toda a raça humana que não nasceram de novo. Então, porque ele tinha direito, ele tem direito sobre aquela pessoa que não aceitou Jesus. Porque foi entregue para ele. Então, quando ele tentou Jesus, ele disse, né, tudo isso me for dado, e eu te darei se prostrado me adorares. E o que é que Jesus fez? Respondeu com a palavra, adorarás somente o Senhor teu Deus. Mas então o diabo não estava mentindo, ele estava falando a verdade quando ele disse que tudo era dele. Tudo isso me foi dado. Ele estava falando a verdade. Porque foi dado para ele quando Adão pecou. Adão entregou. Adão assinou uma nota promissória em branco e disse, faça o que quiser com o pecado dele. Né? E aí então vem Jesus e tira essa autoridade de Satanás. Jesus na cruz cravou aquela nota promissória, aquela autoridade que Satanás tinha sobre os bens dele que estavam guardados em segurança dentro da sua casa. Jesus pegou aquela autoridade dele, pregou na cruz e livra aquele que aceita então o Senhor como Salvador. Amém? Entendido até aqui? Então veja só, nós já não somos mais do reino das trevas, graças a Deus. Nós fazemos parte do reino de Deus, do reino da luz, do reino do Filho do seu amor, quer dizer, o Filho de Deus, Jesus. Então nós não pertencemos mais a Satanás. Jesus que foi e é o mais valente, venceu esse primeiro valente e nos resgatou. Quando diz ali que ele divide os despojos. Então, querendo ou não, Satanás ainda tem os que estão sob o controle dele. Né? Então, infelizmente, ainda estão na autoridade, debaixo do jugo de Satanás. Mas, quem aceita Jesus, então, é livre disso.
E aí então você pode dizer assim, mas pastor, o que então essa mensagem pode me trazer de esperança? Veja só, Jesus sendo o mais valente, ele venceu o primeiro valente, tirou a armadura, que é a autoridade, e venceu a guerra. Porque uma coisa que nós temos que entender, irmãos, é que o diabo não está em guerra contra Deus. Deus não tem inimigo. Se Deus quiser, num instantinho ele destrói Satanás. Não existe inimigo, como é que eu vou dizer assim, que esteja à altura de Deus. Deus é supremo. Satanás faz guerra contra nós, os filhos de Deus. Tá? Por quê? Porque Deus, ele é Deus até do diabo. O diabo não faz certas coisas se Deus não permitir. Lembram da história de Jó? Que Satanás pediu para poder tocar em Jó? Lembram disso? Aí Deus permitiu porque ele disse, eu confio na autoridade, na fé de Jó. Ele sabia que Jó não iria negá-lo. Então ele permitiu. Aí Satanás foi. Se Deus tivesse dito não, ele não podia fazer nada. Então Deus, ele é Deus até do diabo. Os demônios tremem diante de Deus. Mas eles sabem que Deus é Deus. Então não existe outro Deus, porque o diabo, ele não é um Deus caído, irmãos. Tem gente que tem tanto medo do diabo e acha que o diabo é um Deus. Não é não. Ele é um anjo caído, ele nunca foi um Deus. Deus é só um, Deus é só o nosso Deus. Amém? Então só existe um Deus. O diabo nunca foi Deus. Ele era um anjo e caiu. Então ele é um anjo caído. Mas ele não é páreo para Deus. Então daí ele faz guerra contra nós. Ele luta para nos destruir. E isso então ele faz sempre. Só que veja só o detalhe, as pessoas que ficam se lamentando, se vitimando, né? Ai, porque a vida é difícil. É difícil, claro que é difícil, mas se fosse fácil não teria graça, né? Tudo que é dado de mãos dadas não tem valor. Mas assim, nós já estamos lutando uma guerra que já foi vencida por nós. Então imagine como seria pior se o diabo ainda não tivesse sido derrotado por Jesus. Mas ele já foi. Então nós todos os dias estamos numa guerra sim, porque o diabo quer nos destruir, nós não podemos dar lado para ele. Só que tem um detalhe, nós temos uma vantagem sobre ele. Nós estamos lutando uma guerra que Jesus já venceu por nós. Veja só, o nosso inimigo não tem mais nem armadura. Ele já está derrotado. Então, por isso, é que nós temos que... Sou de Jesus. Jesus já me deu vitória. Para que eu vou viver me lamentando? Eu falei aqui ainda, o Felipe falou domingo também, que as pessoas que vivem murmurando, a murmuração é uma forma de adorar a Satanás. Então estão adorando a Satanás quando abre a boca para reclamar de alguma coisa. Olha só, é diferente você conversar com alguém, contar alguma situação. É diferente de murmuração. Murmuração é aquele que acorda e diz, dia, dor. Por que eu estou aqui? Né? Então é diferente. Você contar alguma coisa de algum problema que você está passando e de você murmurar. Então a murmuração, quando a pessoa abre a boca para murmurar, ela está adorando o diabo. Porque é uma das armas que ele usa contra nós. Só que tem um detalhe. Ele não tem mais arma alguma porque Jesus já tirou, tira-lhe a armadura em que confiava. Ele não tem mais arma para se defender ou para guerrear. Ele só usa as armas que nós dermos para ele. Nós somos as pessoas que dão as armas para Satanás nos atingir. Nós damos e somos atingidos.
Então pense bem, ele não tem mais nem armadura, Jesus já venceu ele. Então o que mais que nós queremos, irmãos? Se nós já estamos em uma guerra que já foi vencida. Então nós não precisamos temer. Basta apenas nós agirmos, confiarmos no segundo valente, que foi o que venceu o primeiro, que é Jesus. Ficou entendido isso? Amém? Então, olha só. Para quê, né, que as pessoas ficam se lamentando e reclamando? Porque a vida é difícil. Seria difícil se Jesus não tivesse vencido esse valente por nós. Mas como ele já venceu, nós estamos já com a vitória na mão. A única coisa que nós temos que fazer é não baixar a guarda. Porque na guerra, a gente tem que estar sempre atento, né? Porque as armas que ele tem, somos nós que damos. Então, se ele tem alguma coisa que ele vai conseguir fazer contra mim, é porque eu permiti, eu dei a arma. E a murmuração é uma delas. Então, tudo que Satanás quer é que você ande assim, coitadinho de mim. Ai, porque eu acho que eu não vou vencer. Você está dando armas para ele te atacar. Se você não der armas, ele não tem armas para lutar contra você. O que ele tem são artimanhas, são ciladas. Ele arma ciladas para nós todos os dias e você pode ter certeza disso. Mas ele já foi derrotado por Jesus, pelo valente verdadeiro. Então, se ele já foi derrotado, ele não tem mais arma. Do que nós precisamos ter medo? Basta nós não baixarmos a guarda. Não darmos armas para ele vir contra nós. Será que você tem dado armas para Satanás te atingir? Murmuração é uma delas. Mentira, todo pecado é uma arma que você entrega para Satanás trazer de volta contra você. Então lembre bem dessa frase. As armas que o diabo tem, nós é que damos. Porque às vezes as pessoas dizem, mas o diabo, né, eu não consigo vencer, porque, pera lá, ele já foi vencido. Se ele está vencendo na tua vida, é porque você está dando arma para ele te vencer. Nós temos que andar, irmãos, e principalmente agora, nesses últimos dias, perto do arrebatamento que estamos, nós temos que andar como pessoas vencedoras, como pessoas que sabem o que estão fazendo aqui nesse mundo. Vencer. Por quê? Porque Jesus já nos deu a vitória. Olha só, eu já contei aqui faz um bom tempo essa ilustração. Ontem ainda contei lá na aula do ITQ também, que entramos num assunto parecido. E você já deve ter ouvido essa história também. Tem vários pastores que falam na internet a mesma história. Mas vale a pena repetir porque está no contexto. Então veja só, tinha um menino que estava caçando passarinho. Montou a arapuca e ficou lá o dia inteiro. É arapuca, né, que diz o nome, que puxa a cordinha lá para prender o passarinho. Então, ele armou a arapuca, colocou alpiste e ficou vigiando, esperando que algum passarinho caísse na armadilha. Aí, enquanto ele estava esperando, passou um homem que era um pregador inglês, um pastor. Mas eu não vou estar chamando de pastor, vou estar chamando só o homem, né? Então o menino estava lá e passou esse homem e viu o menino lá esperando para pegar o passarinho. E aí ele disse, o que você está fazendo? Ele disse, vou pegar um passarinho, armei a arapuca, estou esperando o passarinho vir comer o alpiste para eu pegar ele. Aí nisso ele estava falando ainda lá, caiu o passarinho na armadilha. E aí o homem disse assim, o que você vai fazer com esse passarinho? Ele disse, eu vou maltratar bem ele
e depois vou matar e comer. Aí o homem disse assim, não, mas não faça isso, solte o passarinho. Por que você fazer isso por maldade? Eu fiquei aqui o dia inteiro esperando. Eu vou me divertir com o passarinho, vou maltratar ele e depois vou matar e comer. Daí o homem disse assim, mas quanto você quer por esse passarinho? Eu compro ele. Daí ele disse, não, capaz, é um passarinho vira-lata, não vale nada, nem cantar, canta. Por que você vai querer comprar? Ele disse, eu quero comprar. Você quer vender? Eu quero comprar. Faça o preço que você quiser, que eu compro o passarinho. Aí o menino disse, então tá. E entregou o passarinho para o homem. E o homem disse, não, mas eu quero também a arapuca, né? Aí ele disse, mas por quê? Estou comprando, você quer vender? Aí o menino vendeu também a arapuca. Quando ele vendeu, né, o homem pegou e soltou o passarinho. Aí ele disse, mas por que você fez isso? O menino falou, eu fiquei aqui o dia inteiro e agora você solta o passarinho? Daí o homem disse assim, mas eu comprei, você fez o preço, então eu posso fazer dele o que eu quero. E soltou o passarinho. Eu comprei ele para ele ser livre. E quebrou a arapuca. Então, o que nós podemos entender dessa história? Alguém já tinha ouvido essa história? Ela é bem conhecida, já? Então, veja só. Essa história nos ensina o seguinte. É o que Satanás faz. Ele não tem mais poder, Jesus já tirou dele a armadura. Mas ele arma ciladas. Então ele faz com o ser humano o que esse menino fez com o passarinho. O inimigo coloca lá o alpiste, que é a tentação, né? Colocou a tentação lá, a pessoa olha, cai na tentação, e quando peca, caiu na arapuca. Então, o passarinho somos nós. O menino representava nessa história aqui o diabo. O homem que comprou o passarinho representa Jesus. A arapuca o pecado e o alpiste a tentação. Então, olha só. Jesus nos comprou. Ele pagou o preço. Satanás nos tinha nas mãos dele. Mas Jesus nos comprou. E esse preço que Jesus pagou foi preço de sangue. Nenhum valor monetário, nem ouro, nem prata, nem todas as pedras preciosas do mundo podem pagar o valor de uma única alma. Imagine então que Jesus salvou toda a humanidade. É claro, todos os que o aceitam. Né? Porque aquele que não quer aceitar, Jesus não força. Vai continuar na arapuca, vai continuar nas mãos do menino que queria matar, destruir e comer. É o que Satanás quer fazer conosco. Ele não é páreo para Deus, então ele vem contra nós, os filhos de Deus. E se nós dermos lado, ele vai nos vencer. Porque se nós dermos armas para ele. Se nós não dermos armas para ele, ele não tem nenhuma arma para usar contra nós. Abra a tua Bíblia aí, em Tiago, capítulo 1. Eu falei isso aqui, acho que umas 2 ou 3 sexta-feira atrás no estudo bíblico. Tiago 1, versículo 14 e 15. Diz assim, ó. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte.
Então, o que nós podemos entender desse versículo aqui? É a arapuca, é o alpiste, a tentação, a armadilha que o diabo usa contra nós, contra todas as pessoas. Aquele que ele ainda tem guardado em segurança no seu reino das trevas, está lá, está na mão dele, está sofrendo, porque o que ele quer é matar, mas não só matar, ele quer fazer sofrer. Mas está lá nas mãos dele. Agora, para aqueles que saíram do reino dele e vieram para o reino de Jesus, ele vai montar armadilhas. Ele é inteligente. Então, ele vai montar ciladas, igual o menino aqui com a arapuca. Então, olha só, cada um é tentado pela sua própria cobiça. O que é essa cobiça? É a tentação, é aquilo que você olha, te chama a atenção e você armazena no coração e na mente. Você guarda, você alimenta, você retém aquilo e aí acaba pecando. Se você é tentado e não peca, não cai na tentação, você não chegou a pecar. Mas se você alimentar essa cobiça, se você alimentar esse desejo, essa vontade de alguma coisa errada, porque qualquer pessoa, só Jesus é perfeito, qualquer pessoa, seja a idade que for, alguma vez na vida vai ser tentado, e eu digo assim, eu vou mais além, eu digo que é tentado todos os dias, mas tem pessoas que não entendem isso como uma tentação, como uma cilada do inimigo, e acham que podem fazer o que quer, estão caindo na armadilha. Então essa é a armadilha, é a cilada que o valente, o primeiro valente, monta contra nós. Nós olhamos, sabemos que é errado e alimentamos. Queremos, guardamos. Entendido isso, irmãos? Mas se você olha, não, isso não é para mim, está repreendido no nome de Jesus, você não chegou a pecar. Então ele não te prendeu nessa arapuca, ele não te prendeu nessa armadilha. Mas se você alimentar essa cobiça, esse desejo do pecado, aí você vai acabar pecando, porque é o que vem em seguida, ó. Cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então é você, sou eu, somos nós que damos esta arma para o diabo usar contra nós mesmos. Ó, a sua própria cobiça. Aí o que é que diz no 15? Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, o menino pegou, colocou o alpiste, armou a arapuca, pegou o passarinho e ia matar, se não chegasse o homem que comprasse. Mas aqui então está dizendo, o pecado uma vez consumado gera a morte. Então o que nós podemos entender? Isso aqui eu já falei aqui faz muito tempo, eu já preguei sobre isso, que expliquei só sobre isso daí. Mas aqui ó, a cobiça, ela é mãe e avó. Por quê? Porque ela é mãe do pecado e vó da morte. Estão entendendo, irmãos? Olha só. Porque ela concebe o pecado e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, o filho do pecado é a morte. E isso é comprovado quando a palavra de Deus nos diz, porque o salário do pecado é a morte. Então, a cobiça, ou seja, a arma que nós damos para Satanás, que nós chamamos a atenção dele, é a que nos faz pecar. A cobiça, aquilo que você está fornecendo para ele poder vir contra você. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então lembre bem desse detalhe, o diabo já está derrotado. Ele não tem mais arma para usar contra nós, Jesus já venceu ele. Mas nós damos as armas. Então, se nós damos as armas, ele vai ter arma para nos atacar. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O diabo não tem mais armas, nós é que damos. Ele tem armadilhas.
Ele tem artimanhas, ele é inteligente. Sabe por quê? Porque ele conhece o teu ponto fraco. Você acha que o diabo não te conhece? Você está totalmente enganado. Tem gente que acha que só Deus nos conhece. Não, o diabo nos conhece também. Porque ele sabe o teu ponto fraco. Ele sabe o que ele pode apresentar diante de você para você cair no pecado. Ele sabe o que você vai olhar na internet, o que você vai curtir, o que você vai compartilhar. São armas que a pessoa dá para ele. Porque ele coloca justamente aquele assunto ali para atingir a pessoa. Entendido, irmãos? Então as armas somos nós que damos. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você faz, porque você pode dar armas para o inimigo. E ele não vai agir com essas armas que você der contra o teu vizinho. É contra você. Então a pessoa está se prejudicando. Entendido isso? Então veja só. Ele não tem arma, mas ele é ardiloso, ele conhece, ele sabe que prato colocar na tua frente. Ele conhece a fraqueza do ser humano. E aí ele coloca muitas vezes dúvida na pessoa, ele coloca a respeito da palavra de Deus, ele coloca, como é que eu vou dizer para você, insatisfação. A insatisfação é uma coisa, irmãos, que faz com que o diabo haja na vida da pessoa de uma maneira grande. Porque se a pessoa está insatisfeita, está dando uma arma enorme para o diabo usar. Porque a insatisfação, ela te torna como que... Como é que eu vou explicar para você? Nada está bom para você. Você critica a igreja, você critica o pastor, você critica o teu vizinho, você critica a tua família, você critica todo mundo, só você é o certo. Então é a insatisfação, a pessoa não está satisfeita com nada. E nesses últimos dias, essa é uma das grandes armas que as pessoas têm dado para o inimigo. A insatisfação. Nada está bom para a pessoa, nada está bom. Quer comprar alguma coisa, compra, depois que compra, perde o valor, não quer mais. Está em casa, não quer estar em casa. Está na rua, não quer estar na rua. Queria aquele trabalho, conseguiu, agora está reclamando do patrão. Então a pessoa insatisfeita é uma arma muito grande que ela dá para o diabo. Então não seja insatisfeito, não seja murmurador. Não esqueça desse detalhe, a murmuração é a adoração a Satanás. Claramente. Tem a adoração a Deus quando você é grato, que você agradece, mas o agradecer, ser grato diante de Deus, não é apenas ficar dizendo obrigado, 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 obrigado. Não, é você ter um coração agradecido. É você saber dar valor para as coisas que Deus te deu, que Deus te dá todo dia. Isso é um coração agradecido. É você dar valor. É você saber que se você está aqui é porque Deus permitiu. É você agradecer a Deus por tudo, pela água que você toma, pela comida que você come. E não ficar, ai, tá comidinha ruim, não dava para fazer melhor? Né? Reclamação é adoração ao diabo. Gratidão é adoração a Deus. Guarde bem essa frase. Amém, irmãos? Então veja só. O diabo repetindo de novo, porque o que eu quero que você guarde dessa mensagem é isso. O diabo não tem armas para usar contra você. É você mesmo que vai dar essas armas. Vamos ler mais uma vez os 2 versículos da mensagem para nós encerrarmos. Para realmente guardarmos, memorizarmos bem isso aqui. Porque tem pessoa que não entende, mas que valente é esse? Qual é o outro valente? Então agora você já sabe, o primeiro valente é o diabo, o segundo valente que veio e venceu o primeiro é Jesus. Lucas 11, 21 e 22. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. É o diabo. Guardando aqueles
que estão sob o comando dele, para que não conheçam a palavra de Deus, para que não conheçam o evangelho, para que não se convertam. Então ele tem lá guardado sobre correntes, não é com carinho, não, é com castigo, é com dor. As pessoas sofrem na mão do diabo. Então ele é esse valente. Mas no 22 diz, sobrevindo porém um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Então o que eu quero que você guarde com essa palavra, com essa mensagem é, eu estou numa guerra todos os dias, mas essa guerra Jesus já venceu por mim. Então eu tenho que só me manter na presença de Deus, não baixar a guarda, não dar armas para o inimigo, porque daí ele não vai poder usar contra mim. Ficou entendido, irmãos? Não tenha medo de Satanás. Tem pessoas que têm muito medo e dizem, né, que ele é o tal. Tem pessoas que, como é que a gente fala? Maximizam, né? É isso? Satanás? Ai, que nossa, tudo é o diabo. Não, o diabo é um derrotado. Mas tem gente que faz o contrário. Tem gente que daí dá tão pouco valor para ele, que acaba caindo nas armadilhas dele. Ele existe, é inteligente, tem facilidade em montar armadilhas para pegar as pessoas. Então você tem que saber, ele existe, eu não posso baixar minha guarda. Mas eu também não vou dar tanto valor para ele a ponto de tudo que eu falar disser que é o diabo. Porque tem gente que fala mais do diabo do que de Jesus. E quem tem que estar na tua boca, o nome que tem que estar na tua boca é Jesus. Amém? Ficou entendida então essa palavra? Você foi abençoado com essa palavra? Amém. Graças a Deus.